Assim, o primeiro livro que eu queria escrever é o que eu estou escrevendo agora, que é o sobre Dos psicodélicos. psicodélicos. Em 1999 eu conheci a ayahuasca. Eu já conhecia outros psicodélicos, mas em 99 com a ayahuasca E onde foi a primeira experiência que você foi teve com com um a médico ayahuasca? psiquiatra chamado Wilson Gonzaga. Foi o Aí a Wilson gente Gonzaga. volta, cara, lá no começo da minha história, cara, quando eu estava editando a revista Dr. Chico. Eu estava preparando o número 2 da revista Dr. Chico. E uma pessoa, um jornalista, me procurou querendo publicar uma reportagem sobre a ayahuasca nessa revista. Aí eu marquei com ele e ele me mostrou, cara, fotos de um lugar chamado Taquihuasi. Taquihuasi? Em Tarapoto, no Peru. E é uma clínica que trabalha com ayahuasca, um centro de ayahuasca, mas que também tem uma clínica para dependentes químicos. Mas é um centro de ayahuasca, é de um médico, foi fundado por um médico francês chamado Jacques Mabi, e ele trabalha com a medicina indígena, tradicional indígena do Peru, que é o vegetalismo peruano. Então, ele pendurou lá o CRM dele e aprendeu com os curandeiros e trabalha com a ayahuasca lá. E quando eu vi aquelas fotos, cara, a minha sensação é que eu já tinha. Que eu conhecia aquilo de alguma maneira. Mas eu me senti flechado, assim. Eu falei, eu publico a matéria se você me levar para beber esse chá. E na semana seguinte, ele me levou, foi ele e a antropóloga Bia Labate. Nessa ocasião eu conheci a Bia, e foi eu, ele e a Bia, fomos até, na época, acho que Cabreúva, onde o Wilson Gonzaga, o médico psiquiatra Wilson Gonzaga, dirigia o trabalho lá. E, cara, foi assim fascinante, cara. Assim, eu pensei que ia morrer. Eu acho que, de certa forma, foi um tipo de morte, cara. Eu acho que É um renascimento, né? E assim, e eu saí de lá fascinado, cara, pelo universo da ayahuasca, pelo universo dos psicodélicos. E o Dr. Wilson Gonzaga é quem dirigia os trabalhos? Sim, eu continuei lá. A pessoa que me levou não voltou. A Bia continuou com as pesquisas dela e eu continuei bebendo ayahuasca lá. E desde então eu venho com a intenção, com a vontade de escrever um livro sobre a ayahuasca e sobre os psicodélicos de um modo geral. Só que, assim, o assunto, embora seja um assunto que hoje está muito popular, na época, e eu ainda não tinha nenhum livro publicado, né? Então eu não consegui nenhuma editora na época para publicar o meu livro, né? E aí veio o Clodovil, e daí depois do Clodovil eu falei, não, agora eu vou fazer o da ayahuasca. E aí eu tava no Rosa de Luz, no grupo Rosa de Luz em Mogi das Cruzes, ainda montando um novo projeto para apresentar para alguma editora, e era Dia dos Pais. E aí no final da sessão colocaram aquela música do Raul Seixas, E Meu Pai, não sei se você conhece. Não, meu pai? E Meu Pai. Não, essa não. Que tem uma batida assim que parece até música de umbanda, assim, E meu pai, ajuda ao filho, meu pai. É uma música linda, E Meu Pai. E eu sei que aquela música, cara, me pegou de um jeito, eu nunca tinha ouvido ela daquela maneira, cara, como se eu tivesse mesmo sei lá, parecia que eu tava num ritual de umbanda, enfim, eu saí com aquela música na cabeça. Eu falei, não, eu quero saber como é que essa música foi criada, porque eu não parecia com o Raul Seixas aquilo, né? E aí eu sou amigo da Vivi, a filha do Raul. Olha que legal. Vivi Seixas. Aí eu liguei pra ela, falei, eu tô querendo fazer alguma coisa sobre o Raul, talvez uma reportagem. Nessa época eu tava escrevendo pra Rolling Stone também, revista Rolling Stone. Que legal. E aí eu tava pensando em oferecer pra lá alguma coisa. E aí eu falei o que tinha acontecido pra ela, falei, quem sabe uma reportagem, né, sobre como foi criada essa música. E aí, de repente, falar de outras. Conversando com a Vivi, veio essa ideia, por que não fazer um livro, né, sobre as histórias por trás das canções, né, como foram criadas as canções. E aí, quando ela falou isso, eu falei, depois de tantos problemas, né, com fontes no livro do Clodovil, no livro do Raul foi o contrário. Foi bem mais fácil. Assim, eu tinha que ficar administrando a quantidade de pessoas que queriam falar sobre o Raul e que queriam colaborar com o livro. A Kika também, a mãe da Kika, da Vivi, ela colaborou um bocado. Que bacana. O Silvio Passos também, que foi o primeiro indicado da Vivi para conversar. Que é uma espécie de... O Silvio Passos, ele é o fã número 1. Ele criou um fã-clube do Raul Seixas e a carteirinha número 1 do fã-clube é do próprio Raul. Inclusive, por incrível que pareça, cara, eu marquei
a entrevista com o Silvio Passos em São Paulo, no Sesc. E aí quando eu tava lá começando a entrevista com o Silvio, minha primeira entrevista, primeira de centenas, eu acho que eu perturbei ele por um período de 2 anos, quase diariamente, por WhatsApp, assim, toda hora. É verdade isso, é verdade aquilo, me conta mais disso. E eu sei que a gente estava conversando lá no Sesc Vila Nova e ele falou, por coincidência, aqui foi o lugar onde eu estive pela primeira vez frente a frente com o Raul. Nossa, sério? Que Olha que impressionante. curioso, cara. Impressionante, cara. Eu senti que, porra, que esse livro E você tinha aí uma... marcado assim. Aleatoriamente, eu que sugeri. Eu falei, não, eu que sugeri. E ele falou isso, eu fiquei, putz, arrepiado. Eu falei, pô, cara, acho que é um bom sinal, né? Bom sinal.